E aí galera, tudo beleza com vocês? Comigo está tudo bem, comigo está tudo ok. Vocês que já acompanham o que é produzido aqui nesse canal há algum tempo já perceberam que o principal objetivo daqui é promover um aprofundamento acerca da escritura, apontar caminhos para uma leitura correta, para uma interpretação correta acerca da Bíblia. E com o vídeo de hoje não será diferente, tá certo? O objetivo do vídeo de hoje é introduzir, é apresentar o personagem Samuel na narrativa bíblica. E para tanto eu vou ter que apresentar todo o contexto em que o profeta aparece. Eu já adianto a vocês que é no contexto, no período histórico denominado período dos Juízes, que é um dos tantos períodos críticos da nação de Israel. Basta você dar uma lida rápida no livro de Juízes que vocês vão perceber que uma série de coisas ruins acontecem. O livro dos Juízes faz questão de mencionar, tais como violência conjugal, homossexualismo ostensivo, estupro múltiplo, homicídio, fratricídio, dentre tantas coisas que vão ocorrer no período dos Juízes. E é justamente nesse contexto em que Samuel, o jovem Samuel, o profeta Samuel vai aparecer. Na realidade, ele será o último dos juízes, será aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel. Então, a proposta do vídeo de hoje é apresentar, é introduzir o contexto, o cenário aonde Samuel aparece. Então, eu quero convidá-lo a participar dessa jornada comigo. Pegue sua Bíblia e vamos pensar sobre o texto. Então, pessoal, como eu disse a vocês, o objetivo desse vídeo é contextualizar todo o cenário onde o menino Samuel, o profeta Samuel, ele surge, ele aparece aí dentro da narrativa bíblica. Eu já adiantei para vocês que o contexto, o momento histórico onde Samuel ele aparece é denominado na Bíblia, né, como o período dos juízes, que foi um dos tantos momentos críticos que a nação de Israel passou. Isso é claramente declarado no próprio livro dos Juízes, na medida que ele relata uma série de acontecimentos bastante esquisitos, bastante complicados, aos quais eu já citei alguns deles já lá na introdução, mas que mais à frente eu vou trabalhar um pouquinho melhor, pelo menos alguns daqueles pontos, beleza? Mas eu quero retroceder um pouquinho mais ainda na história de Israel, para vocês poderem de fato compreender, entender o quão significativo é o aparecimento desse personagem, de Samuel. O quão significativo é porque vai demonstrar mais uma vez toda a intervenção de Deus, toda a soberania de Deus, a misericórdia, a bondade, enfim, em prol do seu povo. Tá certo? Então vamos retroceder um pouquinho. Todos nós sabemos que a nação de Israel, o povo de Deus, passou cerca de 40 anos peregrinando no deserto. Isso após a saída lá do Egito, tá certo? E Deus tinha prometido que ia lhes conceder uma terra, a terra de Canaã, a terra prometida. E de fato é isso que acontece. Eles vão entrar na terra prometida, não sob a liderança de Moisés. A Moisés não é concedido a entrada na terra, mas Deus intervém na história e levanta um novo líder, o líder chamado Josué. E é sob o comando, sob a liderança de Josué, que de fato o povo vai adentrar, vai entrar nessa terra. Vale salientar que Deus tinha dado algumas ordens para o povo dele, tá certo? Eu quero aqui destacar uma. Deus havia dito o seguinte, que na medida que eles entrassem na terra, eles deveriam expulsar os habitantes que ali residiam, que ali viviam. Não era de jeito nenhum para o povo de Deus fazer alianças com o povo pagão, com o povo ímpio que ali vivia naquele território, tá certo? Os moradores de Canaã. Não era para fazer aliança, não era para conviver pacificamente, mas era para guerrear, vencer, expulsá-los. E lendo o livro de Josué, os primeiros capítulos, você percebe que sob o comando de Josué, é mais ou menos isso que vai acontecendo. Josué escuta a palavra de Deus, e Josué, como um bom líder, ele repassa a palavra de Deus, e o povo também escuta e vão conquistando a terra, vão vencendo os povos que ali viviam, vão expulsando, enfim, vão guerreando. E de fato vão conquistando o território que o Senhor os concedeu. Só que chega um momento da história, após a conquista de vários territórios, que eles relaxam.
Isso mesmo. E eles agora começam a conviver pacificamente com os povos que Deus havia dito que não era para ter relação. Ou seja, eles desobedecem à vontade de Deus. E todos nós sabemos que quando nós desobedecemos à vontade do nosso Deus, à vontade do nosso Criador, quando nós não damos ouvidos à sua palavra, consequências ruins acontecem. É inevitável. Isso é inevitável, tá certo? Então, tem um texto na Bíblia que fala o seguinte. Lá no livro de Juízes, vai mais ou menos aí demonstrar esse contexto. Juízes, o capítulo é o capítulo 2, e o versículo é o versículo 7, tá certo? Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura aqui, mas lembre desse contexto. O pessoal estava conquistando terras, estava obedecendo a Deus sob a liderança de Josué, estava de fato expulsando, guerreando com as nações inimigas, mas chega um momento que a nação começa a relaxar. E no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 7, é dito o seguinte: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha como é que começa o livro dos Juízes. Que a nação de Israel servia ao Senhor, que a nação de Israel de fato tinha o Senhor como seu Deus, como seu líder, de fato, enquanto Josué estava vivo. Mas seguindo um pouquinho a leitura, no versículo 10, na parte B, na segunda metade do versículo 10, é dito o seguinte: e outra geração após ele se levantou, após a morte de Josué, após a morte dos anciãos, E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Isso mesmo. Com a morte de Josué, com a morte da antiga liderança, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Vale destacar que esse não conhecer aqui não diz respeito a um mero conhecimento intelectual. Não é que eles não sabiam acerca dos grandes feitos que Deus havia realizado no meio do povo. Mas esse conhecer aqui está ligado a relacionamento, a experiência. Esse povo que surgiu agora não tinha uma experiência, não tinha um relacionamento com o Senhor, tá certo? Logo, eles vão fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Então, o povo se entrega à sua própria vontade, à sua própria má vontade. E quando nós nos entregamos à nossa própria vontade, os resultados com certeza são tragédia, são coisas ruins. E é isso que o livro de Juízes vai relatar, tá certo? Então vamos ter em mente esse início aí. O livro de Juízes vai relatar um momento onde não havia esse líder, assim como Moisés, como Josué, não. Pelo contrário, vai ser um momento da história onde cada um fazia o que bem entendia. E quando nós fazemos a vontade má que é no nosso coração, o resultado é tragédia. Então vai ser nesse contexto que Deus ele vai chamar um garoto para liderar a nação de Israel, o jovem Samuel. Mas vamos ver aqui ainda alguns outros pontos que aparecem no livro dos Juízes que mostram de fato o quanto a nação estava distante de Deus. Não somente a nação como todo, mas inclusive os próprios religiosos, a própria liderança religiosa. O versículo 10 deixa bastante claro qual era a condição da nação de Israel. Eu irei ler novamente, tá certo? Parte B do versículo 10 do capítulo 2 do livro dos Juízes. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. A condição da nação aqui era de não relacionar-se com Deus. Era de não obedecê-lo. Era de não o conhecê-lo. Cada um fazia aquilo que considerava reto, cada um fazia sua própria vontade, se entregava às suas próprias paixões. E aqui eu citei o exemplo da desobediência na questão de conquistar a terra, de não fazer aliança com o povo pagão, com o povo ímpio, e eles desobedecem a Deus. E eles fazem aliança, eles convivem, começam a conviver pacificamente com alguns desses povos. E isso obviamente traz consequências e duras consequências. Mas não somente a nação como todo vivia essa realidade de apostasia, de distanciamento com Deus. A própria liderança religiosa também estava nessa condição, estava distante do Senhor, não conhecia o Senhor. Isso é descrito, por exemplo, em duas narrativas lá no capítulo 17 e também no capítulo 19 do livro dos Juízes.
Eu peço que você leia em casa com atenção esses 2 capítulos, tá certo? Aqui no vídeo a gente não tem um tempo muito grande para poder fazer a leitura completa, mas eu irei aqui mencionar o que está ocorrendo ali. No capítulo 17 é descrito uma narrativa curta acerca de um levita, bastante esquisito, né? A cena é um levita que vende os seus serviços para um indivíduo chamado Mica e seu ídolo. Olha que coisa esquisita que é descrito no livro dos Juízes. Um levita, que era alguém que foi chamado por Deus para servir a Deus, para liderar, para guiar a nação de alguma forma. Ele agora vende os seus serviços. Ele é sacerdote não de Deus, mas vira sacerdote de um ídolo. Ele vende seus serviços. Isso é bastante esquisito. Mas no capítulo 19 é descrita ainda uma cena ainda mais grotesca. Uma outra história de um outro levita. Tá certo? Veja o que é que o livro de Juízes está falando acerca da liderança religiosa de Israel. O primeiro vende seus serviços para um ídolo, para um suposto deus pagão. Esse outro aqui é uma narrativa mais grotesca ainda. Conta a história no capítulo 19 de um levita e sua concubina, onde eles vão pernoitar na cidade de Gibeá, tá certo? Na cidade de Gibeá. O que acontece? Eles não conseguem nenhuma casa para poder dormir. Ninguém ali concede um local para eles poderem descansar e passar a noite, para eles repousarem. O que por si só já é bastante esquisito, porque Deus havia dado ordens que o povo de Deus, o povo dele, deveria ser hospitaleiro, principalmente para com os seus. Mas, seguindo adiante, quando finalmente alguém se compadece do levita e da concubina, e lhes dá um local para pernoitar, para descansar, para repousar, o que acontece? Os moradores de Gibeá vão até essa casa e querem abusar sexualmente do levita. Olha que coisa, no mínimo, esquisita e absurda. Uma cena que lembra muito a cena de Ló e Sodoma, tá certo? Lembra a situação de Sodoma? Terrível, terrível aos olhos do Senhor. Aqui acontece a mesma coisa, só que não é mais numa cidade pagã, é numa cidade do povo de Deus. Isso acontece no meio do povo de Deus, o pessoal quer abusar sexualmente do levita. Mas ele não vai, no lugar dele, ele entrega sua concubina, e o texto descreve que essa concubina ela é abusada sexualmente durante toda a madrugada. Olha que cena triste. Mas não somente isso, quando o dia amanhece, o levita pega a concubina, esquarteja ela em 12 partes. E por conta dessa cena aí, por conta dessa circunstância, há uma guerra entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Isso mesmo, guerra entre irmãos. Por que o livro dos Juízes relata toda essa história esquisita? Porque fala de um levita que agora é sacerdote de um deus pagão? Porque fala a história de uma cidade que quer abusar sexualmente de um religioso, e esse religioso entrega sua concubina, eles abusam dela a madrugada inteira, depois ele esquarteja ela? Porque toda essa cena horrível, parece cena de filme de terror. Por que tudo isso? Porque isso é descrito no livro dos Juízes, para deixar claro qual é a condição da humanidade sem Deus. Quando a humanidade se entrega às suas próprias vontades, é esse tipo de cenário que acontece. Tá certo? O livro dos Juízes é um livro que descreve como a humanidade seria sem Deus estar presente. Quando a humanidade esquece Deus por completo e vive e faz aquilo que quer. No último versículo do último capítulo do livro de Juízes, tem um marcador bastante interessante. Eu convido você a abrir o capítulo 21 do livro dos Juízes, que é dito o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. O livro dos Juízes termina dessa maneira. É nesse contexto que Deus vai levantar um menino para liderar esse povo que não tinha líder. Mais do que isso, que não tinha Deus como seu líder. Um povo que estava entregue à sua própria vontade, que fazia o que achava mais reto. Essa é a circunstância que é descrita no livro dos Juízes. Samuel vai aparecer nesse contexto aí, no contexto de idolatria, no contexto de maldade, no contexto onde a nação estava perdida, estava distante de Deus, onde a nação estava vivendo absurdos, tragédias, guerras, tá certo? Tudo isso descrito num livro só. E aí fica uma pergunta, né?
no meio dessa condição todinha, esses relatos grotescos, esses relatos terríveis, ficaria uma dúvida: será que Deus iria intervir? E a resposta é sim, Deus vai intervir e vai intervir de uma forma bastante inusitada e improvável. Agora não vai chamar alguém como Moisés ou alguém como o próprio Josué, mas Deus vai levantar uma criança, um menino, para liderar, para cuidar desse povo. Deus vai chamar um líder improvável, mas certo é que ele vai intervir na história novamente. Ele não abandona o povo. O povo entregou as suas próprias paixões, as suas próprias más vontades, mas Deus não vai abandonar o povo e Deus vai, mais uma vez, intervir na história, levantando um novo líder. E é nesse contexto aí que Samuel vai aparecer, tá certo? Agora nós vamos ler alguma coisa do início do livro de Samuel para entendermos mais ainda essa condição, principalmente a condição religiosa da época. Chegamos finalmente no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, onde é descrito aí alguns personagens, e eu quero chamar a atenção para uma em especial, Ana, isso mesmo, Ana, que será a mãe de Samuel. É descrito logo no capítulo 1 que ela é estéril. Olha que característica peculiar. Até então a Bíblia só tinha mencionado Sara e Raquel com essa condição. E nos dois casos Deus ele intervém e muda esse quadro. No caso de Ana aqui, já no capítulo 1, é relatado a dificuldade que ela tinha, toda a problemática de a outra esposa do marido sempre zombar dela diariamente, de humilhá-la, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Mais do que isso, perante a própria nação de Israel, não ter filhos era algo como ser amaldiçoado por Deus, porque ela não teria linhagem, não teria continuidade, e ela vive dessa forma amargurada, porque não pode ter filhos. Ainda no capítulo 1 é descrito que Ana ela vai à cidade de Siló, onde se encontra o templo do Senhor, e ela começa a orar, ela começa a rogar a Deus, a pedir a Deus que ele mude esse quadro, que ele mude a história dela, que ele lhe conceda filhos. E essa cena é bastante interessante porque, mais uma vez, nós temos aí um vislumbre tanto da ação do Senhor, tanto da condição de Israel, mais precisamente ainda da condição da liderança religiosa, porque conta que Eli, o sacerdote aqui do templo, ao observar Ana orando, ele não reconhece que ali está uma serva do Senhor, que ali está alguém com o coração aberto, derramando suas dificuldades, seus problemas, entregando sua vida a Deus. Ele não reconhece isso. Falta discernimento espiritual para Eli. Você se lembra da condição de Israel, que estava em apostasia, que cada um fazia o que era reto? Provavelmente eles continuavam vivendo sua vida religiosa, suas práticas, seus ritos, normalmente. Mas quando alguém que é servo do Senhor chega no templo, ela não é reconhecida como serva do Senhor. E o texto vai relatar, no capítulo ainda, que ele pensa que ela está embriagada. Pensa que ela está bêbada. Tanto é que Ana fala o seguinte, no versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Essa expressão aí, filha de Belial, é uma expressão hebraica para descrever pessoas desprezíveis que praticavam abertamente o mal. Ou seja, Ana vai dizer, olha, por favor, sacerdote Eli, não pense que eu sou uma pessoa que pratica o mal, não pense que eu sou uma pessoa desobediente. Não, eu estou aqui para rogar a Deus, aquele que pode, de fato, mudar a minha história, mudar esse quadro, que pode me conceder um filho. E depois dessa explicação, ele finalmente reconhece, identifica que de fato ali está uma pessoa honesta, que está orando ao Senhor, e ele faz o que? Ele a abençoa. Mas esse início do livro de 1 Samuel já nos relembra um pouco, de fato, o que a gente conversou acerca da liderança religiosa. Lembra dos levitas? Aquelas situações esquisitas que envolveram os levitas no livro dos Juízes? Pois bem, aqui nós temos um sacerdote que também ele é incapaz de identificar uma pessoa quando está orando ao Senhor, ele não consegue perceber de fato, pensa que ela está embriagada, e mais à frente ainda o livro vai dizer que ele não sabe disciplinar, não soube ensinar os seus filhos, que seriam a continuidade da liderança religiosa de Israel. Tá certo? Mas certo é que Deus ele intervém
e Ana tem um filho. Vida surge. Samuel nasce por meio de uma ação poderosa do Senhor. E a mãe o dedica ao Senhor. Na própria oração de Ana, ela diz: olha, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. Olha a fé dessa mulher. Observe a fé dessa mulher e até um pouco de coragem, né? Porque a nação como um todo sabia que Eli não era um bom pai. Mas ela confia no Senhor e diz: não, Senhor, eu vou entregar. Samuel iria ficar nos cuidados de Eli, tá certo? Então poderia ser que corria o risco de, assim como Eli cuidou dos seus filhos, cuidar também de Samuel e Samuel se corromper. Mas ela diz: não, Senhor, se o Senhor me conceder, eu vou entregá-lo ao Senhor, eu vou dedicar ao Senhor. E assim o faz. Deus intervém, nasce Samuel e Samuel é dedicado ao templo e vai viver ali com Eli. E a partir daí, o que acontece? Vai haver uma série de contrastes entre os filhos de Eli e Samuel. Tá certo? Vai haver um contraste. O texto vai demarcar isso aí. Por quê? Porque os filhos de Eli não eram pessoas dedicadas ao Senhor, não eram pessoas que serviam ao Senhor. Muito pelo contrário. Eles são pessoas que o próprio livro de 1 Samuel vai descrever como pessoas que fazem o mal. Pessoas que fazem o mal. Eu aqui anotei pelo menos duas coisas que eles faziam de errado. Eles desobedeciam às regras do templo, tá certo? Todas as ordenanças que haviam ali, que estavam ligado ao que ocorria no templo, eles desobedeciam à ordem do Senhor e ainda se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. Eram pessoas ruins, que não obedeciam a Deus. Então, o que é que acontece então? Essa seria a continuidade da liderança espiritual de Israel. Os filhos do sacerdote Eli. Parece que não havia esperança. A gente tem que ter em mente sempre esse quadro geral, pessoal, de uma nação corrompida, de uma nação em apostasia, de um sacerdócio também que não tinha um discernimento espiritual, que cuidava mal dos seus filhos, de uma perspectiva ruim, porque quem iria continuar sendo líder seriam esses filhos de Eli, essas pessoas que eram pessoas ruins, pessoas que não obedeciam ao Senhor, pessoas que não ouviam a palavra do Senhor, que não confiavam em Deus. E é nesse contexto que Deus faz com que Samuel ele nasça, e Samuel só nasce por conta da intervenção de Deus, né? Porque sua mãe ela era estéril, então só nasce por conta de um milagre de Deus, tá certo? E ele é levado ao templo para ser dedicado ao Senhor, e a partir daí começa uma série de contrastes entre os filhos de Eli, que de fato são filhos de Belial, pessoas abomináveis que desobedecem a Deus, e Samuel, que servia ao Senhor, que obedecia ao Senhor. Os contrastes que são feitos entre Samuel e os filhos de Eli servem para preparar o leitor para uma substituição. Isso mesmo, aqueles que teriam por direito, legitimamente, de continuarem sendo sacerdotes, eles perderiam essa função, pois é anunciado um juízo contra a casa de Levi lá no capítulo 2. Então, mais aí um dever de casa, leia o capítulo 2, onde é descrito essa situação aí. Deus anuncia juízo contra a casa de Eli. Ao mesmo tempo que essas pistas vão indicando quem iria assumir tal posição. Seria o jovem Samuel, tá certo? Por exemplo, no capítulo 2, do versículo 18, é dito que Samuel ministrava perante o Senhor. No capítulo 2, versículo 26, é dito que Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e também dos homens. No capítulo 3, versículo 1, é dito que ele servia ao Senhor. Então o texto vai fazendo esses contrastes entre os filhos de Eli e Samuel para indicar quem assumiria tal posição, quem iria liderar o povo, a nação de Israel. Isso é algo bastante inusitado, porque nós tendemos a pensar que numa situação como essa, quem Deus iria levantar para guiar a nação? Quem Deus iria levantar? Um líder forte, uma pessoa extremamente inteligente, enfim, que tipo de pessoa Deus iria levantar para poder mudar essa história, mudar esse quadro? A nação estava completamente corrompida, cada um fazia o que achava reto. Até a própria liderança espiritual também estava distante do Senhor. Então nós pensamos, Deus vai agir?
fica uma dúvida. E se vai agir, como ele vai agir? Quem ele vai levantar para poder orientar e guiar esse povo? E para a surpresa do leitor e para a surpresa da nação de Israel, Deus vai levantar um menino, uma criança. É isso que o texto demarca lá no capítulo 3, por exemplo, no versículo 1 é dito: o jovem Samuel servia ao Senhor. O texto fala, o jovem. No capítulo 4, o Senhor chamou o menino. O texto deixa bastante evidente quem Deus havia chamado. Um garoto, um menino. Estudiosos vão dizer que Samuel devia ter provavelmente entre 10 e 12 anos de idade quando Deus o chamou. E Deus chamou um garoto justamente para deixar claro para a nação de Israel que não seria um ser humano que iria mudar esse quadro. Não seria um ser humano que iria fazer com que a nação de fato tomasse um rumo, ouvisse a voz de Deus. Não, Deus chamou o menino para deixar bem claro que não foi por conta não seria as aptidões de uma pessoa, não seriam as habilidades, não seria nada disso. Seria o Senhor que iria mudar toda a história de Israel, convocá-la ao arrependimento e mudar as suas vidas. É isso que o texto, é isso que o aparecimento de Samuel nos faz refletir, tá certo? Samuel, ele aparece justamente nesse contexto, nesse cenário esquisito, ruim, tenebroso, onde cada um fazia o que bem entendia, onde só estava acontecendo tragédia na realidade. O período dos juízes foi um período bastante crítico, até no âmbito religioso, até no meio dos levitas, dos sacerdotes, foi um período ruim. Mas Deus vai levantar um garoto para deixar bastante claro que ele não abandonou o povo e que quem vai mudar esse quadro não é um líder, não é um super-herói, mas vai ser Deus. Deus vai, de fato, intervir na história. Uma outra coisa que o texto deixa bastante claro, ainda no versículo 1 do capítulo 3, é o seguinte, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mais uma vez aqui o narrador ele faz questão de deixar bem claro qual era a condição de Israel naquele momento. Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. A nação estava corrompida, cada um fazia o que achava correto, o que achava reto, e Deus estava em silêncio. Percebam, havia sacerdote, havia templo, havia rituais, havia absolutamente tudo. A vida andava como parecia que sempre andou, mas não havia Deus. E não havendo Deus, não havia nada. Não havia nada. A nação estava entregue à sua própria má vontade. Mas Samuel aí vai surgir, vai aparecer, não como uma pessoa superpoderosa, não como um herói por si mesmo, mas como alguém que Deus vai levantar, como alguém que é prova do amor, da misericórdia e da soberania de Deus. Porque quem era Samuel perante a nação? Era uma criança que nada podia fazer em meio a toda aquela situação difícil. Mas Deus vai levantar esse líder improvável para revelar que ele está no controle de tudo. É isso que nós compreendemos, refletindo um pouquinho aí na entrada do personagem Samuel na narrativa bíblica. É isso que nos vem à mente. Deus ele continua guiando a história, Deus continua tomando as rédeas de todos os acontecimentos que ocorrem, certo? Deus ele vai levantar um líder improvável para demonstrar que ele está no controle, que ele não abandonou seu povo, que ele está convocando o povo ao arrependimento. Deus chama uma criança, um menino, que nada podia fazer, que pouco podia fazer, para demonstrar de fato que a força vem somente dele e não do ser humano. A narrativa continua ainda no capítulo 3, o narrador agora descrevendo o que acontece, o que está acontecendo dentro do templo, e é uma cena bastante inusitada. Deus ele quebra o silêncio e fala. Lembra do versículo 1 do capítulo 3, que diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, que a população estava vivendo segundo a sua própria racionalidade, segundo aquilo que eles consideravam correto, justo, vivendo segundo as suas próprias vãs filosofias e paixões. Pois bem, o Senhor estava em silêncio, mas finalmente o silêncio do Senhor ele é quebrado e ele fala.
Para nossa surpresa, ele não fala com um líder religioso, ele não fala com uma pessoa importante e relevante da sociedade de Israel, mas ele fala com uma criança. Ele a chama 3 vezes. Samuel, nós conhecemos essa história, tá certo? Samuel não reconhece de imediato que era o Senhor porque ele era muito jovem. De fato, nunca havia passado por essa experiência sobrenatural. Mas Eli, finalmente, né, depois de algumas tentativas, ele reconhece o que estava acontecendo e diz: olha, haja dessa maneira quando o Senhor lhe chamar novamente. E assim Samuel o faz, assim Samuel faz. E o Senhor fala com Samuel. O Senhor intervém. E o que é que o Senhor fala com Samuel? Basicamente, ele vai aí relembrar, ou vai dizer de fato que o juízo vai cair sobre a casa de Eli. O juízo vai cair sobre a casa de Eli. E quem vai assumir essa nova posição, essa posição de liderança de Israel, de sacerdócio, vai ser o próprio Samuel. Eu quero ler aqui os últimos versos do capítulo 3, para vocês poderem entender. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Pois bem, a proposta do vídeo de hoje não era se aprofundar em expressões ou em versículos, mas era ter um panorama da situação de Israel quando Deus chamou Samuel, tá certo? E que situação era essa? Tudo isso que foi relatado aqui nesse vídeo, essa situação bastante complicada, não somente no povo em geral, mas inclusive no próprio âmbito religioso, os sacerdotes, os levitas, toda a nação distante do Senhor. Parecia que nada ia dar certo, parecia que a nação ia continuar em pecado, parecia que Deus não ia agir, parecia que Deus ia continuar em silêncio, mas Deus ele intervém de uma forma que ninguém ia considerar. Ninguém pensaria que Deus ia agir dessa forma, levantando uma criança. E por que o faz? Porque assim ele deixa bastante claro que quem vai tomar conta do povo, quem vai mudar esse quadro, não é um líder. Uma criança sozinha nada podia fazer. Samuel sem o Senhor não era ninguém. Mas quem muda esse quadro, quem é o verdadeiro herói, é o Senhor. O que é que nós podemos aprender do texto como esse? Algumas coisas, tá certo? Algumas coisas. Primeira delas, como é a situação do ser humano distante de Deus. A primeira coisa que a gente aprende é isso. É uma situação caótica. Nós, seres humanos, distantes do nosso Criador, nos entregamos à nossa própria vontade. E a nossa vontade, ela por natureza, é má. E o que ocorre distante de Deus, unicamente tragédia. É isso que o livro dos Juízes relata, para mim e para você. Mas o texto também nos ensina algumas outras coisas. Nos fala, por exemplo, acerca de 2 facetas de Deus: juízo e salvação. É isso que é descrito no início aí de 1 Samuel, por exemplo. Infelizmente, uma das coisas que tem sido desconsiderada é o lado do juízo. Muitas pessoas desprezam, mas o texto de 1 Samuel nos ensina isso, que Deus ele trará juízo. Deus ele punirá pecado e pecador. Nós vemos isso no exemplo aqui da casa de Eli, certo? Mas também Deus ele traz salvação. Deus ele traz juízo, mas também traz salvação. E nós vemos isso na medida em que ele vai intervindo na história, no caso aqui em questão, por meio do garoto, do menino, do jovem Samuel, que vai aí liderar, que vai guiar a nação de Israel. Temos aí um panorama inteiro do contexto de onde Samuel aparece. É algo bastante improvável. Quando a gente entra nesse contexto, a gente vê de fato o quão significativo é uma criança liderando em meio a toda essa turbulência. Mas sim, ela vai conseguir liderar, não por conta de suas aptidões, suas habilidades, não porque ela é boa por natureza, porque ninguém o é, mas por causa do Senhor, por causa da fidelidade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor está no controle de tudo. Então, espero que vocês tenham compreendido esse contexto, se aprofundem no texto, tá certo? O objetivo de hoje não era estudar as minúcias de algum versículo ou expressão, mas era trazer para vocês esse panorama, esse cenário, de onde Deus ele chama Samuel, demonstrando assim, de fato, toda a sua soberania,
todo o seu senhorio, todo o seu poder. Deus, ele é poderoso. Deus está no controle de tudo, inclusive quando a situação está turbulenta, quando as coisas parecem que não andam bem. Confie em Deus, ele está no controle de tudo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, eu não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Eu não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, se o emprego não vingar, e se o filho não voltar, e mesmo se meu barco naufragar, e mesmo se minha empresa afundar, e mesmo que eu morra aqui, e se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Eu não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar.
da